Saudações, aqui é Fátima Losso. Hoje vamos falar sobre acne. Acne, sem dúvida, é um grande desafio para as esteticistas. Sempre que nos deparamos com um caso de acne, nos perguntamos, será que vou ter um bom resultado? Será que a técnica que eu estou fazendo é a mais adequada? Nós temos que pensar que grande parte das pessoas que nos procuram com acne são adolescentes. E os adolescentes, em geral, a gente tem uma dificuldade para eles aderirem ao tratamento. Dificuldade de convencê-los a usar filtro solar, dificuldade de convencê-los a higienizar adequadamente a pele e, principalmente, de não ficar manipulando as pápulas e as pústulas. De qualquer forma, para tratar acne, para trabalhar com acne, a gente precisa compreender a sua etiopatogenia. De onde é que ela vem? Como é que ela se forma? Então, pensando, inicialmente nós vamos ter um aumento da produção da glândula sebácea. Sempre lembrando que uma glândula sebácea, ela está vinculada a um folículo pilosebáceo. Quando aumenta a sua produção, que grande parte dela é por conta da mudança hormonal que ocorre na puberdade, mas não é só isso também que aumenta a produção da glândula sebácea, a gente tem outros motivos, mas quando esse aumento ocorre e aumenta essa produção, esse sebo ele sai pelo folículo e o que vai acontecer? Se a pessoa tiver uma genética que facilite que esse folículo fique queratinizado ou tamponado e que esse sebo não consiga fluir, nós vamos ter aí a presença do comedão, né? Que a gente antigamente chamava de cravo, né? O nosso cliente ainda chama de cravo. O que acontece? Se por acaso não houver esse tamponamento, esse sebo vai sair, vai fluir sobre a pele e nós vamos estar aí diante de uma pele oleosa, seborreica. A gente ouve falar assim, passou pela puberdade e não teve acne. Mas com certeza teve aumento dessa oleosidade. Porém, esse folículo não estava tamponado, não estava hiperqueratinizado e esse sebo fluiu. Voltando lá então, quando esse sebo não flui, que ele fica tamponado, né? Aí nós vamos ter dois tipos de comedões. O comedão aberto é quando ele está realmente em contato com o oxigênio, ele oxida, fica pretinho. Aí nós vamos ter o comedão aberto, né? É muito feio, né? A gente fala comedão da cabeça preta, parece coisa séria de filme de terror. E nós temos o comedão fechado, que não faz contato com o oxigênio, e quando a gente então vai fazer extração, que a gente aquece com uma loção emoliente, ou um vapor, ou uma máscara térmica, a gente percebe que ele sai como se fosse um fiozinho branco, né? Então esse é o comedão fechado. Por mais que o comedão fechado, o comedão aberto seja o mais feio, porque ele é preto, ele tem uma aparência pior na pele, o problema para a gente esteticista é o comedão fechado. Porque o comedão fechado, ele vai poder se transformar, quando houver um rompimento dele e a presença da bactéria, né, a Propionibacterium acnes, ele vai fazer um processo inflamatório. Inicialmente uma pápula e depois uma pústula. Aí aparece então a acne. Então, a gente for falar em acne, a gente vai falar em graus. O grau 1 é apenas comedogênica e não inflamatória. É aquela que eu vou ter comedão fechado, comedão aberto. Aí nós temos já grau 2, quando começam a aparecer as pápulas e as pústulas. Aí nós vamos ter então comedões, pápulas e pústulas. No grau 3, eu já vou começar a apresentar nódulos. Eu vou começar a apresentar, às vezes, já abscessos. Então, continuo mantendo pápulas e pústulas, continuo mantendo os comedões abertos e fechados, mas os nódulos e, às vezes, já os abscessos. Grau 4,
eu já vou apresentar cicatrizes, né? Essa pele já vai estar comprometida, o número de nódulos é muito grande, então, e vou apresentar também cistos, a gente chama então de nódulo cística. E ainda temos um grau 5, que é chamada de fulminante, que ela de grande risco, né? E às vezes a pessoa precisa realmente de tratamento até hospitalar. Então, o que eu quero lembrar sempre? Lembro sempre aos clientes. Ninguém vai dormir com acne grau 1 e acorda no outro dia com acne grau 4. Ela é um processo. E se ela é um processo, como tal, ela precisa ser interrompida, tratada, controlada. E para isso nós temos várias coisas que nós podemos fazer, nós como profissionais. Orientar o nosso cliente e fazer um trabalho na nossa estética. Um exemplo, a gente tem que orientar o nosso cliente para uma boa higienização, para utilização de filtro solar, para trocar a fronha, para evitar manipular. Esses cuidados são bem importantes. Por que o filtro? Porque como a acne ela é inflamatória, a gente pode depois o cliente apresentar uma mancha pós-inflamatória, que isso também não é bacana, né? Na nossa estética, nós podemos fazer limpezas de pele. Qual é o nosso foco principal na limpeza de pele de acne? É o comedão fechado, para evitar que ele então venha ser uma pápula ou uma pústula. Nós temos várias técnicas, vários aparelhos que podem ser associados, vários cosméticos, inclusive os ácidos. Dê uma olhadinha no nosso blog, nós temos mais sobre esse assunto, www.esteticaterapeutica.com.br. Um grande abraço, até a próxima!